Galhardo, contadora de histórias. Estou aqui para ministrar uma oficina de técnica de contação de histórias para o projeto Histórias Curativas. O projeto Histórias Curativas foi contemplado com o Prêmio Aldir Blanc Tocantins de Literatura e a gente fez uma primeira parte para as crianças do Hospital Geral de Palmas. Então a gente fez 20 lives durante 20 domingos consecutivos. E agora a gente apresenta a segunda parte do projeto, que são oficinas para a comunidade se instrumentalizar para poder contar histórias nos hospitais, para poder contar histórias nas praças, nas escolas. Então essa oficina aqui é exatamente para que você entenda um pouco mais a contação de histórias, para que você domine algumas técnicas e possa sair por aí contando e encantando, principalmente para as crianças lá do Hospital Geral de Palmas, porque o objetivo maior desse projeto Histórias Curativas é exatamente direcionar a história, a contação de história para esse público que está lá confinado, que não pode sair e que a partir do momento de ludicidade o seu quadro de saúde pode vir a melhorar, certo? Então é tentando fazer a diferença pelo menos um pouquinho na vida daquela criança que está lá tristezinha, que está lá doentinha. E a gente está aqui para ministrar essa oficina para a comunidade do Ponto de Cultura Casa do Artesão, aí em Taquarussu. E essa oficina ela vai ficar gravada e vai ficar disponível aqui no canal do YouTube, Alexandre Ambientalista, e você pode ver a qualquer tempo, você pode compartilhar, você pode rever, porque assim você vai ficar craque na contação de histórias. Então, um grande abraço para você que é aí da comunidade cultural Casa do Artesão, e nós vamos apresentar mais oficinas aí para vocês. Falar de contação de histórias é necessário, porque a contação de histórias é inerente ao ser humano. A gente conta história desde sempre, a gente conta história o tempo todo. Lá nas cavernas, aquelas pinturas rupestres, a pessoa que fez aquilo queria contar uma história, né? Estava contando a história de uma perseguição por aquelas feras. Se a gente parar para pensar, a primeira pessoa que sentou em torno do fogo com alguém, ela contou uma história, ainda que não fosse por palavras, mas por gestos, por olhares. Aconteceu ali uma narrativa. O ser humano narra o tempo todo. Tem um teórico chamado Antônio Cândido, um teórico da literatura. Ele disse que o ser humano fabula até inconscientemente. Que quer fabular, criar narrativas, produzir histórias. Então a gente faz isso até quando não quer, a gente faz isso sem perceber, a gente faz isso quando dorme. Então o ser humano fabula até quando sonha, até inconscientemente, e é verdade, a gente está sempre produzindo narrativas, está sempre contando histórias. Se você vai no mercado, quando você volta, você conta uma história. Se você é professor, você chega na sua sala de aula, dá bom dia e conta uma história. É sempre assim, a gente está sempre contando uma história. É próprio da gente se explicar, narrar. E existem contadores de histórias que são tão bons no que fazem, que eles são tidos como os contadores de histórias de raiz, os tradicionais, porque eles convencem, eles te puxam para a narrativa de uma maneira assim muito natural, porque eles não utilizam subterfúgio, eles não utilizam instrumentos, eles não utilizam objetos. Eles utilizam apenas os elementos naturais do contador de histórias
que é no caso a voz, a entonação de voz, o trejeito, o olhar, a pausa, o suspiro. E são elementos que cada contador tem os seus próprios. Então, se uma única história for contada por várias pessoas na sala, essa história terá versões diferentes, porque é assim, cada contador de histórias vai emprestar os seus elementos naturais para aquela narrativa. E o contador de histórias tradicional, ele faz isso muito naturalmente, ele faz isso com muita verdade. Ele conta a história como se a história fosse dele, como se ele tivesse vivenciado aquilo, como se ele soubesse cada detalhe daquela história. Então, às vezes a história nem é dele, mas ele se apropria de uma forma que ele conta e você vivencia e você jura que a história é dele, ele coloca toda aquela verdade, porque ele já aprendeu a contar assim, porque ele conta, isso é típico dele, é próprio dele, ser um contador de histórias tradicional. O contador de histórias tradicional em determinadas comunidades da África são chamados de griots. Os griots são muito respeitados. A profissão de griot, ela tem a mesma credibilidade do que a profissão de um médico, porque enquanto o médico cuida, enquanto o médico guarda vidas, o griot guarda cultura, guarda as narrativas, guarda as histórias de determinada comunidade. Então, quando a gente tem filhos, eles ainda crianças, a gente tem mania de tentar adivinhar qual a profissão que eles vão querer seguir quando adultos, não é assim? Esse menino, olha, vive com livro, acho que ele vai trabalhar ou de professor, ou de escritor, não é assim? Olha, isso adora matemática, com certeza será um engenheiro. Será um engenheiro ou professor de matemática. A gente vive tentando adivinhar ali o que o filho vai ser e conduzir, né? Se você vê que ele tem habilidade para música, você dá um jeito ali de comprar instrumento, de conduzir ele no caminho da música. Se você vê que ele tem habilidade para futebol, você já coloca na escolinha. Geralmente o pai faz isso, a mãe faz isso. E lá na África, os griots são identificados também muito cedo. A família percebe que aquela criança tem aptidão para ser um griot. Então, essa criança, ao invés de estudar matemática para ser engenheiro, ou ao invés de estudar escrita criativa para ser escritor, ela vai estudar, ela vai conviver com os outros griots, ela vai ouvir as narrativas daquela comunidade, ela vai aprender e aprender todas as narrativas, todas as histórias que se conta ali naquela comunidade, e que através dessas histórias é que certos valores morais, certos valores culturais, é que a história daquela comunidade é perpassada para as gerações futuras. Então o griot, além de narrar, ele tem também essa responsabilidade de passar para as gerações seguintes as narrativas daquela comunidade. Ele é uma espécie de guardião das narrativas daquela comunidade. Então, se o médico guarda vidas, guarda saúde, o griot, ele guarda os elementos culturais, ele guarda as narrativas. Então, ele merece o mesmo respeito que o médico. Porque se a gente parar para pensar, muitas das narrativas da antiguidade chegaram até nós através da tradição oral, através do boca a boca. Porque bem antigamente nem existia escrita. E nós temos conhecimento de narrativas lá de antes da escrita. Então, pessoas que memorizaram, pessoas que pegaram para si o empenho de ser o elo entre as gerações, de passar aqueles elementos daquela cultura para as gerações seguintes. Isso é importantíssimo, isso é muito plausível. Então, aqui, por exemplo, no Tocantins, esse ano, a Secretaria de Cultura abriu o edital Dona Miúda, que contempla griots, contempla os saberes tradicionais. E eles se utilizaram do termo griots. Eu acho que é muito legal, porque antigamente a gente não ouvia muito esse termo. Mas, desde a década de 80, há assim, um resgate muito grande em torno da tradição oral, em torno do ato de contar histórias, porque essa prática
ficou esquecida por décadas, né? As pessoas antigamente contavam muita história, e depois, com o advento da televisão, das tecnologias, o ato de narrar e de ouvir foi caindo no esquecimento. As pessoas pararam de se reunir para contar histórias, para ouvir histórias, o que é uma pena, né? É uma pena porque esse momento é um momento muito rico, é um momento de troca e é importante para o desenvolvimento humano, né, do ser. Então, a partir da década de 80, percebeu-se a importância da contação de histórias para a humanidade, iniciou-se esse resgate, inicialmente na Europa, né, como muita coisa que acontece, e aí não só na Europa, no Canadá também, Toronto é referência nesse resgate de contação de histórias. Em Toronto, as pessoas se reúnem frequentemente nos clubes, nos bares, para contar histórias. Já existe aquelas práticas de terça-feira das histórias, de quarta-feira dos contos, de quinta-feira. E não se conta histórias não só para crianças. Depois desse resgate, depois da década de 80, a contação de histórias passou a ser vista com mais seriedade, passou a se perceber todas as vantagens que existem no ato de contar e de ouvir histórias, e passou-se a reconhecer a contação de histórias como terapêutico, como elemento de inserção social, como elemento pedagógico, como elemento de fortalecimento de uma identidade cultural de um povo, como assim começaram a valorizar de fato, a reconhecer o real valor da contação de histórias, o valor das narrativas. E com isso surgiu muita oficina, né? Situações como essa, que as pessoas tentando passar um pouco da arte de contar a história para os outros, foi se expandindo a prática novamente, foi acontecendo o resgate. Então hoje aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo, acontece o Boca do Céu, que é uma bienal, é um encontro internacional de contadores de histórias, que acontece a cada 2 anos, já tem 20 anos, e é o grande formador de contadores de histórias no Brasil é o Boca do Céu, porque é um evento que acontece durante uma semana lá na Oficina Cultural Oswald de Andrade, e que traz contadores de histórias do mundo inteiro, traz os melhores do mundo, e esses melhores do mundo ministram oficinas durante 8 dias consecutivos. É uma coisa maravilhosa, e contadores iniciantes, contadores aprendizes vão para obter essa formação, para se instrumentalizar, para interagir com os outros contadores mais antigos e aprender mais. E é uma coisa maravilhosa. Eu já participei de alguns Boca do Céu em São Paulo, inclusive a minha formação técnica inicial foi no Boca do Céu, e é claro que eu sou meio que contadora de histórias nada, porque eu já nasci contando histórias, tive a felicidade de ser criança numa época que não existia televisão na minha região, então a gente abusava das brincadeiras tradicionais, a gente experienciava o ato de narrar e de ouvir todos os dias, era uma prática ali, né, muito comum, e a gente lia, no meu caso, que era leitora, quanto mais, eu lia e contava, né? Quando criança, inclusive, eu cheguei a contar histórias de forma remunerada pelos meus amiguinhos, meus coleguinhas, que adoravam ouvir, mas tinham preguiça de ler, tinham preguiça de buscar essas histórias nos livros. E nem sempre essas pessoas tinham avós, tinham tias para contar. Eu tive a felicidade de ter tudo isso, né, lá na outra cidade, na minha cidade que eu nasci mesmo. Mas quando criança eu morava numa cidade vizinha, e essa cidade vizinha não tinha muitos avós. E era uma cidade de trabalho, onde as famílias trabalhavam, e eram famílias mais jovens.
Então a gente tinha que buscar as histórias nos livros. Eu tinha duas fontes, porque eu passava a semana aí, mas nos finais de semana eu ia para a minha cidade natal e lá eu ouvia muitas histórias das minhas tias, da minha avó, como é que a gente chama? Não é a avó esquerda, é a avó postiça, né? Dos amigos, da minha mãe, das minhas tias, eram muitas as narrativas que aconteciam nesse lugar que eu costumava ir nas férias e nos finais de semana, que era um casarão, que por si só já era uma história maravilhosa, porque nesse casarão moraram os meus ancestrais, os meus bisavós, os meus avós. Então cada detalhe do casarão já tinha muita história e todas as gerações passaram por lá, inclusive eu morei lá uma época, quando estudante, e que na minha cidade não tinha o ensino específico para a minha idade. Então, todas as gerações passaram por isso, porque a gente morava em cidadezinha pequenininha, e chegava num determinado momento que a cidade não oferecia mais escolaridade para determinadas faixas etárias, então a gente tinha que ir para uma cidade mais evoluída, no caso, a cidade que eu nasci, que apesar de bem pequenininha era maior do que as outras que a gente morou, e os meus primos, que eu e os meus primos moramos. Então, dessa forma a gente morava por um tempo nessa casa, nesse casarão, que é lá dos meus bisavós, que tem toda essa história. E nesse casarão era tanta gente morando, e eram tantas tias, e era tanto primo, tanto parente, tanta visita, muita gente, muita história. E eu me lembro, por exemplo, de histórias assim, né, coisa que você fala, é história mesmo, isso existe, mas eu lembro de fatos reais, que se incorporaram, que assumiram tão bem assim a aura daquele lugar, que tudo ali virava uma história de Troncoso, uma história de Nasurdinho, uma história desses grandes contadores. Então, por exemplo, alguns dos meus ancestrais que eu tive a oportunidade de conhecer, eles morreram bem velhinhos. E antes de morrer, eles deitavam para morrer e ficavam ali dias e dias, a família se reunindo todas as noites para fazer uma espécie de velório, de funeral, ainda em vida daquela pessoa. Olha que se isso não é história, né? Por exemplo, a minha bisavó, aí ela deitou para morrer e ficou um tempo morrendo lá, assim. A gente sabia que ela ia morrer qualquer hora, mas ela não morria, ela não levantava mais, porque não tinha força para isso. E todos os dias a família inteira se reunia e já vivia uma espécie de luto, aquela morte antecipada. E imagina quantas histórias eu ouvia nessas sentinelas desses meus parentes em vida, porque contava-se sobre a vida daquela pessoa que estava indo embora. Então, muitas narrativas, isso durava dias e dias e dias, até aquele moribundo, né, ter aquela morte de passarinho mesmo, aquela coisa bem suave, e apagando como a chama de uma vela, que ia desgastando, e um dia, de repente, eles paravam de respirar, com a casa cheia de filhos, de netos, de sobrinhos. Pensa que existência maravilhosa dessas pessoas, né? Desses meus parentes. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar a morte de vários deles dessa forma. Eles deitavam para morrer, ficavam dias e dias e dias. E para vocês verem que eu não sou contadora de histórias mentirosas, atualmente, eu tenho um avô de 106 anos, que faz parte da minha família materna, essa família cheia de história desse casarão. Meu avô ainda é vivo. Ele tem 106 anos. E desde 2018,
E em 2018 eu estive lá na Bahia para me despedir do meu avô que estava morrendo. Ele não me conhecia no dia que eu estive lá. Ele não me reconheceu, ele não falava mais, ele não levantava mais, ele estava moribundo mesmo, estava nos últimos dias. A casa cheia, fazendo a sentinela em vida, esperando. Isso foi em 2018. O meu avô se fortaleceu, os parentes foram embora para suas casas, cada um voltou para a sua cidade, para o seu trabalho, para a sua vida. E o meu avô continua lá, vivíssimo da Silva. Recentemente ele nos deu um susto muito grande, porque ele foi contaminado por Covid. Então, chegou aí para o balão de oxigênio, né? Uma pessoa com 106 anos. A gente acreditou que fosse as últimas mesmo, porque é Covid, né? Pega e judia bastante. Mas o certo é que o meu avô, que nós o chamamos de Zucaroeira, continua firme e forte, se recuperou lindamente, está lá, cheio de vida e saúde. 106 anos. Então vocês observaram que eu acabei de contar uma história belíssima, história da vida real, né? Uma narrativa lá na minha família, na Bahia. Porque nós seres humanos somos assim, estamos sempre contando histórias. Mesmo quando a gente se propõe a ministrar uma oficina, passar técnicas, quando você vê, você está ali entremeando com as suas narrativas pessoais. É assim a vida, é assim o ser humano. A gente conta histórias o tempo inteiro. Então, o narrador de histórias tradicional, voltando lá, ele conta a história com aquela verdade, como se a história fosse dele. E se não for, ele se apropria e conta com a mesma verdade. Se acredita que a história é dele. Por quê? Porque ele contou desde sempre, porque ele conviveu com outros contadores, porque ele absorveu todos os elementos que impõem encantamento ali na narrativa, porque ele já sabe tirar de si toda aquela verdade e colocar em seu olhar, e colocar em seus gestos, e colocar nas suas pausas. O contador de histórias tradicional, ele é um profissional da contação de histórias sem ter que se utilizar de objetos e de instrumentos como contador de histórias moderno. Então, o contador de histórias tradicional, ele difere do contador de histórias moderno exatamente porque ele conta a história como se a história fosse dele. Ele conta com toda aquela verdade no olhar. O contador de histórias moderno conta a história porque ouviu alguém contar ou porque leu a história em algum lugar. Ele precisa de objetos, ele precisa de instrumentos, ele precisa de elementos para se apoiar e conseguir passar o encantamento, a verdade que se exige para um bom contador aí no ato da narrativa. E é por isso, então, que o contador de histórias modernas faz cursos, ele se qualifica para ver se ele consegue prender a atenção do seu ouvinte, para ver se ele consegue passar a sua narrativa com todo o entusiasmo que é preciso para essa narrativa ser bem recebida, ser bem digerida. Então, o contador de histórias modernas geralmente é o professor, geralmente é a mãe ou o pai que quer contar uma boa história para o seu filho, ou o avô, a tia, alguém que quer contar. Eu quero ser contador de histórias e eu vou me qualificar, eu vou fazer curso, eu vou aprender, eu vou ficar no YouTube vendo a Bia Bedran, vendo a Camila Genaro, eu vou ler os livros de técnicas de contação de histórias, que são muitos, eu vou aprender. Então, esse é o contador de histórias moderno, ele se esforça,
se instrumentaliza, inventa uma coisa, inventa outra, estuda a história, estuda outra, faz curso com a Regina Machado, vai por Boca do Céu, faz curso com a Cleo, me esqueci o nome dela, com a Edivânia Braz, e vai fazendo, você entendeu? Então, esses que eu comentei aqui são os grandes contadores de histórias do Brasil. Hoje, no Brasil, existem cursos de pós-graduação em contação de histórias, e as pessoas fazem mestrado, fazem doutorado. Então, a arte de contar histórias passou a ser respeitada. Antes, inclusive, os editais de cultura não contemplavam o contador de histórias na mesma categoria que o escritor. A contação de histórias era tido como uma sub-área da literatura. Então, os cachês eram menores para o contador de histórias, os prêmios dos editais de cultura eram menores para o contador de histórias. Hoje, não. Hoje já se respeita o contador de histórias, os prêmios já são generosos, já estão lá no edital de literatura. O mesmo prêmio que o escritor pode levar, o contador de histórias pode levar se ele tiver um bom projeto. Então, já tem toda essa profissionalização em torno do ato de contar histórias. As pessoas vivem, muita gente vive do ato de contar histórias. Por exemplo, a Camila Genaro em São Paulo, ela só conta histórias. Ela vive exclusivamente disso e vive bem. Ela conta história todos os dias, é bem remunerada, conta várias vezes. E não conta só para criança, ela é convidada para contar em escritórios, em reuniões de executivos, em aeroporto, em velório, em cafés, em tudo que você pensar. Porque antigamente, o contador de histórias só ganhava dinheiro na semana da criança ou no dia do aniversário de um filho de um rico na cidade. Era assim, né? Hoje não. Hoje vale a pena você se profissionalizar. Existe, por exemplo, Brasília tem associação de contadores de histórias. As pessoas já se associam e aí já fica mais fácil trazer recursos, trazer possibilidades e inclusive trazer respeito, né? Porque se existe um sindicato, se existe uma associação, uma voz mais forte ali, lutando por espaço nos editais, lutando por oportunidades nas políticas públicas do município, do estado ou do país, enfim, que o contador vive. Então, eu vou apresentar algumas técnicas de contação de histórias que são algumas técnicas, como eu estou dizendo, porque a internet está cheia, hoje são inúmeras as possibilidades. Você pode, né, aprender, colocar aí na net, você vai ver. Mas eu separei algumas que eu considero as preferidas dos meus aprendizes, porque essa oficina de contação de histórias eu ministro há muitos anos e eu ministro de forma diferente quando presencial. Ela é longa, ela é uma semana, ou ela é 3 dias, então a gente convive com aquele monte de professor. Eu exponho toda a teoria e depois eu coloco, quando a gente vai para a parte prática, eu coloco as peças, os objetos, os instrumentos, faço a exposição. O professor escolhe qual que ele quer confeccionar, qual que cabe no planejamento dele, qual que cabe na sala de aula dele, porque ele não vai fazer todas. Então ele escolhe aquela que ele mais se identificou e ele confecciona, né? Ele se instrumentaliza, é uma das partes da oficina. Como a gente está realizando essa oficina de forma virtual, então a gente faz ela pequenininha, né? 1 hora apenas, para ficar elegante, para você querer voltar, rever, para você querer compartilhar. Então a gente condensa, pega assim as coisas principais para colocar nessa 1 hora, inclusive pega algumas técnicas que eu observei durante todo esse tempo na escolha desses professores que eu disse aqui. E tem algumas dessas técnicas que são as preferidas, são as que eles mais se identificam, as que eles mais fazem por anos e anos e anos. É impressionante.
E aí, então, são essas técnicas que eu trouxe, porque eu considero que são as preferidas deles e possivelmente vocês vão gostar. Certamente você vai se identificar com alguma das técnicas que eu apresentar aqui, mesmo que você não se identifique com todas, mesmo que nem todas caibam na sua sala de aula, no seu planejamento, na sua realidade de vida, mas algumas delas certamente serão indicadas, tá? Então eu começo com a técnica que eu sempre começo nessas oficinas, que é a técnica do avental, porque é a número 1 de preferência. Todo professor aspirante a contador de histórias quer ter um avental de contação de histórias, óbvio, né? É uma forma bem colorida, uma forma bem ilustrativa para você inserir um conto, para você inserir uma narrativa ali na sua sala de aula. Então, o avental, você pode fazer daquele jeito tradicional, daquele avental que você tem na sua cozinha, ou pode fazer desse jeito aqui, ó, que parece um jalequinho, né? Para fazer desse jeito aqui. Esse eu fiz de TNT. Você pode fazer de tecido. Então, você pega um pedaço grande, mais ou menos o tamanho do seu braço, né? Que aí é proporcional à sua altura, tamanho dos seus braços abertos. E aí, você vai pegar esse pedaço de TNT e vai colar fitinhas ao redor, ou vai pedir para a costureira vizinha costurar, eu fiz assim. E vai dobrar no meio e vai fazer o orifício da cabeça. Tá vendo? Você vai passar a cabeça aqui. Você vai vestir o avental assim. Faz umas fitinhas aqui para amarrar nas laterais e faz o bolso bem grande, porque esse bolso grande vai servir para guardar os personagens da história que você vai contar. Os personagens vão estar aqui antes de você começar. O cenário você faz do jeito que a sua história pedir, do jeito que a sua inspiração mandar. O importante é que você utilize do feltro. O cenário tem necessariamente que ser feito de feltro para possibilitar a aderência dos personagens. Porque quando você fizer os personagens, que não vai ser desse tamanho, os personagens vão fazer pequenininhos, mais ou menos assim, ó. Quando você fizer os personagens, você vai colocar um pedacinho de velcro atrás. Você pode fazer o personagem do material que você quiser, ou de tecido, ou de TNT, ou de EVA, ou de feltro, do que você quiser. Mas o pedaço de velcro precisa estar atrás, porque quando você contar a história, você tirar o seu personagem daqui, que você fizer a apresentação dele, você vai fixá-lo aqui no cenário e ele vai ficar preso, porque o velcro possibilita essa aderência no feltro. Por isso que tem que ser feltro, por isso que tem que ter o velcro, tá? Os personagens dessa história aqui já foram presenteados. Esse avental existe há mais de 10 anos, é da história A Buiúna, que é um livro, uma releitura, é um livro que eu faço a releitura de um personagem folclórico aqui do Tocantins. Então, os bichinhos que eu fiz pequenininhos, bonitinhos, já foram doados, porque os professores sempre me pedem uma lembrança, eu vou dando uma coisa ou outra. Essa coluna aqui é de outra história, mas eu coloco aqui só pra gente ilustrar. E aí a gente vai contar, ó, o que eu coloquei aqui nesse cenário. No dia que eu fui fazer, eu tinha feltro de poucas cores, mas eu coloquei as principais coisas aqui do nosso Tocantins, da nossa Palmas. Eu coloquei a serra, maravilhosa, né? Palmas, cercada de serra. Coloquei o nosso rio Tocantins, nosso símbolo maior, nosso estado tem o nome do nosso rio, ele está aí entremeado na nossa vida, na nossa história. Então tá aqui o rio Tocantins, umas arvorezinhas do cerrado, porque somos cerrado, né, com muito orgulho. E tá aqui o nosso sol, que no Tocantins nós temos um sol para cada pessoa. Então o sol não podia faltar na nossa história, porque ele está aí nos lembrando a todo momento que ele existe, lembra de uma maneira contundente, né? Então não dá para esquecer mesmo.
Aí a gente vai contando a história, por exemplo, da Buyuna. Era uma vez o que eu vou contar aqui. Zezinho e Aninha, brincando de fingir, viram uma coisa lá no funil. A grande Buyuna surgindo do rio. Aí você vai pegar a Buyuna e vai colocar aqui, ela vai ficar, porque vai ter o velcro atrás. Lembrando que não é desse tamanho. Os personagens são pequenininhos e tem que ter o velcro atrás. Então você conta a sua história com todo o seu entusiasmo. Quando terminar, todos os personagens estarão fixados aqui no seu cenário. É uma ideia encantadora, as crianças amam, os professores adoram. Você pode sugerir para os seus colegas aí da escola, para cada um fazer um avental de um conto de fadas ou de uma lenda, de uma narrativa diferente. E depois vocês fazem rodízio. Criança adora novidade. Professor também. Então o professor vai visitar uma sala, contar a história lá na outra sala, o professor daquela sala vai vir por dessa aqui. E vocês ficam fazendo essas trocas. Dessa forma, você pode e deve inserir a contação de histórias todos os dias na sua sala de aula. E com o avental vai ficar muito interessante. A sua escola vai ganhar outra energia. Aí você aproveita e faça logo um projeto de contação de histórias bem engajado nessa escola aí. Envolve a comunidade escolar todinha. Tem dia que você vai convidar a dona Cibele, a cozinheira, para fazer, a merendeira, para contar histórias. Outro dia você vai convidar a Cleuzine, a menina da limpeza, para contar história. No outro dia você convida a Bárbara, aí você vai e convida o porteiro, o seu Osmar, para ir lá contar histórias. Depois você vai e convida a mãe do aluno, o avô do aluno, o tio do aluno, convida a Jordana, convida, entendeu? Coloca diretor, coloca coordenador, põe todo mundo para contar histórias. Quem não souber, você pede para ver esse vídeo, essa oficina. E para ver em outros lugares, dá uma lidinha na história, leia 2 vezes, leia 3 vezes, conte em frente do espelho para pegar mais jeito, para descobrir uma forma mais bonita de contar. Envolva a comunidade. Leve todo mundo para contar histórias na sua escola e você vai ver como o desenvolvimento das crianças vai saltar assim, a olhos vistos. Você vai ver o sucesso, o progresso, porque a contação de histórias ela é muito importante para o desenvolvimento do aluno. Tem uma passagem de uma mãe com Albert Einstein, o maior gênio do século XX. O Einstein, conta-se que uma mãe esperou Einstein na saída de uma conferência para perguntar para ele o que ela tinha que fazer para o filho ter um pouquinho da genialidade dele. E aí Einstein disse: leia contos de fadas para o seu filho. E a mãe falou: eu vou ler. E depois que eu terminar de ler os contos de fadas, o que mais que eu tenho que fazer? Ele falou: leia mais contos de fadas para o seu filho. Você entendeu a importância da contação de histórias para criança? É contando histórias, é nessa brincadeira, nessa coisa de ouvir as narrativas, que a criança vai experienciando as perdas, as dores, as vitórias, as conquistas, as alegrias, os reencontros. Ele vai entendendo o mundo ao seu redor, né? Porque a criança não entende direito, né, quando criança. Então ela precisa compreender esse mundo de uma forma lúdica, para ela não ficar assustada, para ela não se sentir violentada diante da crueza, das dores da vida, porque não é fácil lidar com determinadas coisas na vida, por exemplo, a morte, né? A morte é uma dor muito difícil de se lidar, e tantas outras perdas. E a contação de histórias traz isso de uma forma lúdica e de uma forma humanizada. Ela vai aproximando a criança dessas realidades e vai fazendo com que a criança experiencie aquilo e amadureça
as emoções. Porque quando você fala era uma vez e você começa a contar, a criança acredita em tudo aquilo que você está contando ali. Então, quando a dor é grande, quando alguém morre na história, quando alguém é ferido doloridamente, a criança sente, ela tem toda aquela empatia, ela chora ali com o protagonista, ela revive aquela perda, você entendeu? E ali ela vai aprendendo a administrar os sentimentos, ela vai amadurecendo em relação ao seu comportamento diante das perdas, dos vários sentimentos que a vida nos impõe. Então, é muito importante para o desenvolvimento humano a prática da contação de histórias. Contar e ouvir histórias é necessário, gente, vocês não têm noção do quanto é necessário para você criar aquele adulto bem resolvido, para você criar aquele adulto cidadão, aquele adulto participativo. É muito importante que ele ouça histórias, que ele conviva com as narrativas clássicas. As narrativas clássicas são clássicas, não é à toa não, tem um sentido, tem uma lógica muito grande de todas aquelas histórias clássicas continuarem existindo por séculos e séculos e séculos. Elas existem porque elas são necessárias para a humanização do ser. Senão elas já tinham caído no esquecimento. Senão não se, sabe, não era mais coisa. Por exemplo, as narrativas do Hans Christian Andersen, eu estou me referindo às narrativas escritas, porque as narrativas da tradição oral, tem narrativas aí de milênios, por exemplo. Tem uma história, Branca Flor, que é uma história milenar, né? Mas se a gente pega aqui Hans Christian Andersen, né? Tem séculos, os irmãos Grimm, são histórias que se contam há séculos. E elas continuam encantando, continuam educando, continuam formando pessoas. E elas sempre serão necessárias. Sabe aqueles contos de fadas tradicionais? Que você precisa contar para você, se você não leu, para o seu sobrinho, para o seu aluno, para o seu filho, para o seu neto, para o seu vizinho. Eles são clássicos, são necessários. Se você não leu ainda, Gato de Botas, Patinho Feio, Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Branca de Neve, Soldadinho, essas histórias você precisa conhecer. Você precisa conhecer os clássicos da literatura infantil universal. E por séculos elas encantam, elas informam e formam pessoas. Não só aqui no Brasil, como no mundo, né? O Hans Christian Andersen é dinamarquês, os irmãos Grimm são alemães, o Perrault é francês. Então esses são os maiores contadores de histórias de todos os tempos e que você deve ler e que você deve apresentar para o seu aluno. Tá, então tá aqui nosso avental e tá aí a ideia de um grande projeto de contação de histórias que você pode fazer na sua escola ou na sua comunidade. Você fala, mas eu não trabalho na escola. Mas você está aí inserido na sua comunidade, envolva todo mundo. Casa do Artesão, vamos fazer projetos de contação de histórias aí em Taquarussu. Vamos semear histórias pelo mundo para contribuir para um amanhã melhor. Então, passamos para uma outra técnica. Deixa eu dobrar aqui o nosso avental, porque nós vamos realizar essa oficina em outros lugares. Então, ele precisa estar arrumadinho aqui na nossa caixa de belezas, caixa de encantamentos.
A gente passa para uma outra técnica agora, que é muito legal, que é a técnica da colher de pau. Você vai fazer os personagens da história na colher de pau ou na colher de plástico mesmo. Você pega a colher e pega ou TNT, ou EVA, ou tecido, ou feltro, e faz aqui as características do personagem. Você vai fazer tantos personagens quanto souberem na sua história. E aí você vai contar lindamente a sua história com as colheres. Vai botar o personagem para falar. E aí o papai urso falou: quem comeu do meu mingau? Chorou e berrou. E aí o ursinho falou: quem comeu do meu mingauzinho? Entendeu? Você vai contar e vai usar os personagens. Uma dica legal é você usar colherzinha descartável, passar para o aluno, pedir para ele criar uma história sobre um determinado tema. Você pode refletir coletivamente sobre esse tema, e aí cada um vai criar a sua história e você pede para ele ilustrar a história nas colherzinhas descartáveis. Você pode dar canetinha colorida, ou pode dar tinta guache, ou pode dar material para colagem. Então o aluno vai criar uma narrativa, depois ele vai ilustrar essa narrativa, vai produzir os personagens nas colherzinhas, e depois você pede para ele narrar a história que ele criou, se utilizando dos objetos, dos instrumentos que ele confeccionou ali. Olha quanta coisa se explora com a atividade dessa, né, professor? É excelente, né, avô, né, avó, né, mamãe, a gente que tem essas crianças aí sempre ligadas nos aparelhos eletrônicos, tira um pouquinho o celular ou o tablet dele e dê uma atividade dessa, estimule tantas habilidades com essa atividade, né? Então tá aí a sugestão, é bem interessante e é bem praticada na sala de aula, porque a gente costuma fazer avaliação das oficinas que a gente ministra, e tem o retorno também dos coordenadores, dos diretores, e eles falam que essa técnica também é bem utilizada, queridinha. Uma outra técnica bem legal, bem comum, é a técnica do fantoche. Desculpa, fugiu o nome. O fantoche ele pode ser feito de qualquer jeito, né? São muitas as possibilidades. Eu vou começar apresentando esse aqui de meia, que eu achei muito legal. Ó, que fantoche mais bonito. Você vai pegar uma meia, essa meia aqui ó, é uma meia masculina. Você vai pegar uma meia. E aí, você vai pegar de um lado e vai fazer a boca aberta do personagem que você quiser. Esse aqui é o Bumba Meu Boi. Mas você pode fazer da cobra, Buiúna, você pode fazer da Branca de Neve, você pode fazer do sapo, do que você quiser. E aí, você vai fazer a boca. Para fazer a boca, você não precisa cortar a meia, você só cola. E aí, você cola também do lado de dentro, ó, do mesmo jeito. Porque assim, quando você for virar, ó, vai ficar mais prático, vai dar mais sustentação, tá? Então, colou a boca do lado de dentro e do lado de fora, sendo que do lado de fora é vermelho, né? Esse material aqui, ó, foi feltro. E aqui, do outro lado da meia, presta atenção, de um lado a boca, do outro lado o rosto do personagem que você vai fazer. Então, do outro lado você vai fazer o rosto. Esse rosto aqui, você vai escolher o personagem, vai fazer do jeito que for do personagem, e vai se utilizar, olha, pode ser feltro, pode ser EVA, olhinhos já prontos, pode ser isopor, ou pode ser papelão. Você que vai escolher o material. E depois você coloca umas fitas coloridas assim nas laterais para dar esse movimento, ó, e conta a sua história.
história, abrindo a boca e fechando, fazendo. Esse fantoche, eu acho ele lindo e ele interessante porque é bem fácil de fazer e é bem bonito, né, gente? Olha que fantoche mais encantador. Essas fitas coloridas aqui dão um tchan, né? Então, todo o movimento, as crianças, os olhinhos ficam assim, ó. É bem interessante e é bem utilizado, bem procurado. Então, faça um fantoche desse. Ou você pode mandar fazer um fantoche de espuma, ou mesmo ver aí na net como faz. Né? Se você for fazer de espuma, você pode deixar um lugar de colocar a mão, ó. E aí você conta, como eu conto com o pirarucu encantado. É o pirarucu encantado que mora no fundo do rio, lá para as bandas do funil. Ótima essa sugestão do fantoche de espuma. Mas você pode fazer fantoche também sem buraco nem nada, e só o brinquedo, só o objeto, né? O personagem ali, ó. Aqui a buiúna, que você pode fazer do tamanho que você quiser. Não precisa necessariamente ser pequenininho. Olha o tamanho dessa buiúna que eu tenho aqui, que eu conto, né? É um fantoche. Eu tenho ela de 5,5 metros, monstro. Uma cobra gigante, tão grande, mas tão grande, mas tão grande como o próprio rio Tocantins. Porque a buiúna, esse personagem folclórico mais importante aqui do Tocantins, mais conhecido, mais popular, é o próprio rio Tocantins, né? Aquela cobra que vai serpenteando e cortando todo o estado. Que cobra é essa, gente? É o nosso rio Tocantins, a nossa buiúna. Então, você pode ter o seu fantoche do jeito que você quiser, mas pode também fazer o dedoche. O dedoche é o fantoche de dedo. Olha aqui um dedoche. O dedoche você pode ou comprar pronto, ou fazer de meia de recém-nascido, ou de tricô, ou de crochê, ou de feltro, ou de TNT, ou de EVA, ou de desenho, do jeito que você quiser. Meia de recém-nascido é ótimo, porque já tem um jeitinho, né? Então, se você não tem habilidade de fazer tricô, crochê, faça de meia de recém-nascido. Você só vai pegar a meinha e vai colocar aqui as características, pode ser de tecido ou de qualquer outro material. E aí, ó, você pode prender aqui, colocar um pouquinho de algodão e prender um pouquinho aqui embaixo para virar a cabecinha. Inventar, menino, vai ficar lindo. E você conta a história usando os dedos, dedoche, fantoche de dedo. Nas livrarias existem muitos fantoches, porque geralmente as histórias costumam vir acompanhadas dos personagens em fantoches. Estão usando muito isso hoje em dia. Então você encontra em banca de revista, da coleçãozinha dos fantoches daquela história, né? Porque vem a história. Eu aqui nessa caixa eu tenho dezenas de fantoches, porque eu compro e eu ganho muitos fantoches. Quando a gente vira contador de histórias, as pessoas viajam, traz as coisas pra gente, é ótimo, é maravilhoso. E a gente, onde vai, tem que comprar um objeto para contação de histórias, pode ter certeza. Se você abraçar essa arte, você vai passando por aí, comprando e comprando, não vai parar, porque é assim, tá? E ganhando também. Então, o dedoche você pode fazer assim, mas você pode fazer também de figura. Vou pegar uma figura aqui e vou explicar melhor. Ó. Se você pega isso aqui era do palito, é o teatro de palito. Você pega a figura, coloca um palitinho de churrasco, coloca uma fita adesiva, cola direito para não se colar igual esse aqui, e aí você conta a história, né, usando o teatrinho de vareta, né, a história da vareta.
Mas você pode pegar o personagem igual você pegou aqui, cola numa cartolina, para ficar no igual eu fiz aqui, e aí você pode cortar as pernas dele. Abrir 2 orifícios aqui, largos o suficiente para você colocar os seus dedos. Então você vai substituir as pernas que você cortou pelos seus dedos e vai dar movimento para os personagens. É ótimo, gente. A criança, principalmente criança pequenininha, adora. Fica assim, ó, nem pisca, olhando. Para você fazer a apresentação com teatro de vareta ou com dedoche, é bom você mandar fazer um teatrinho. Você vai no marceneiro e faz um teatrinho, porque você só coloca aqui os personagens, ó, aqui por dentro, as crianças, senta as crianças lá e elas adoram. Você pode também fazer esse teatrinho com caixa de papelão, que você vai cortar um pedaço grande como se fosse uma televisão e vai cobrir ali essa restante da caixa, vai colorir ou cobrir com tecido, com papel, vai colocar uma cortininha igual ao teatro e aí você fica lá atrás contando, dá muito certo. Mas se você não quiser fazer o teatrinho, você pode ficar atrás de uma cortina, um lençol que você deita assim, ó. Se você trabalha em CMEI, se você trabalha com bebês, então aí na sua sala tem lençóis e tem bercinhos ou mesinhas. Você pode improvisar um teatrinho. Você pega um lençol, deita 2 berços prendendo nas laterais do lençol, que você vai esticar o lençol, deixar o lençol aqui, e um berço prende a lateral e outro berço prende a lateral, o berço deitado, ou a mesa deitada. Então você vai sentar os seus aluninhos lá na frente do lençol, você vai ficar escondidinho aqui atrás, e vai aparecer só a mão, só os seus fantoches ou os seus dedoches, e você vai contar a história lindamente. Uma outra forma de contar a história com dedoche, por exemplo, se você trabalha na rede municipal, tem um negócio de plano gerador, não é assim? Tema gerador. Toda semana você muda o tema gerador, você tem que fazer novo planejamento. E esse tema gerador, geralmente você pega ali, quando você vai planejar, você pega uns livros, material para você se apoiar, né? E nesse material tem umas gravuras, tem umas ilustrações. Então você pega uma ilustração daquela, tira uma xerox, desculpa, não fiz barulho. Tira uma xerox colorida, pode até ampliar ou não, ou diminuir se estiver grande. E aí você pega essa xerox, cola numa cartolina, recorta, dá uma coloridinha com a canetinha, com lápis de cor, tinta guache, e depois você corta um pedaço de feltro, ou tá vendo? Uma coisa assim, desse jeito aqui, você vai cortar e vai fazer esses 2 orifícios. E você vai colar, vai passar cola só aqui e aqui, e vai colar folgadinho assim, atrás da figura, atrás da ilustração que você tiver preparando aí como dedoche, preparando o seu tema gerador, o seu planejamento. Quando você cola assim, você vai poder colocar o dedo aqui e aqui, ó, nesses 2 buraquinhos, e vai manipular o seu, porque aí você vai estar firme, você não vai ficar com o dedo aqui, né? Isso que eu estou segurando. Então você vai manipular o seu personagem, vai contar a sua história. É uma forma de dedoche muito legal, chama a atenção, as crianças amam, dá muito certo. Você pode contar histórias com qualquer objeto. Você pode fazer uma caixinha encantada, como essa, tipo matriosca, ó, e tirar uma de dentro da outra, e vai tirando, e lá na última você põe uma coisa que você quer encantar. É claro que na hora que você estiver contando, você tem que falar né, com aquele suspense, com aquele encantamento que a contação de histórias exige. E para você contar é qualquer objeto encantador que você tiver, que você pode ir adquirindo, ganhando e né, guardando aí ao longo da sua vida. Esse aqui é um boneco articulado. Você pode contar com bonecos articulados. Se você não souber, ele vai ficar embaralhado desse jeito. Então é bom você aprender. Tem os tutoriais, tá? Para você contar com boneco articulado. E se você for contar, aproveita e aprende também o ventriloquismo, que é a arte de falar sem mover os lábios, porque você vai falar, vai narrar, e as pessoas vão pensar que é o seu boneco que está falando. Mas você pode fazer um boneco. Isso aqui está até descendo a calça, vamos deixar isso aqui. O nosso tempo está breve, eu estou indo rápido, porque o tempo está ficando curto. Você pode fazer um boneco articulado sem fios, ó, um pedaço de madeira,
faz a calça folgada e o peso nos pés e o peso nas mãos, tá vendo? Então aí você manipula do jeito que você quiser. Você pode contar histórias com sombrinha, é ótimo. Você vai pegar a sombrinha, vai dividir em partes como se fossem cenários, vai pegar as folhas, as páginas do livro, vai colocar em cada parte, ou vai colocar cada cena da história. E aí você enche de fitas coloridas, assim você conta, faz aquele movimento e vai rodando e vai rodando. Essa mesma ideia da sombrinha você pode passar para a sua saia, você divide a sua saia em várias partes e cada parte vai ser uma cena e você vai contando, e vai rodando e vai rodando. Você pode pegar a mesma ideia da sombrinha e da saia e passar para almofadas, e você pode fazer, né? Se for turminha pequena, você faz a rodinha e vai contando, vai pegando as almofadas e vai passando. Fica uma coisa linda, cada um com uma almofada no final. Eu acelerei aqui porque a proposta era só de 1 hora e nós já estamos completando 1 hora. Então, eu vou falar bem rapidinho aqui mais alguma coisa, só pra gente dar mais uma ideia aqui. O instrumento musical é perfeito para acompanhar a contação de histórias. O contador de histórias geralmente enche o seu instrumento de fita. Se não tem, arruma um instrumento. Meu instrumento predileto é o meu pandeiro, né? Eu conto com pandeiro, mas às vezes, dependendo da história, eu conto com um instrumento tradicional. Esse instrumento aqui eu trouxe de uma comunidade indígena lá da Ilha do Bananal, a comunidade Carajá. Então, você pode confeccionar o seu instrumento, pegar uma garrafinha PET, encher de semente, colocar fitinha, dar uma colorida. Ou você pode pegar um tambor e enche de fita o seu violão, um instrumento que você já toca, só dá uma incrementada. Se você não tem instrumento nenhum, faça um para você. Olha aqui um instrumento legal para você fazer, o pau de chuva. Todo contador de histórias que se preza tem um pau de chuva. O pau de chuva você pode fazer do tamanho que você quiser, ou pode comprar pronto. Esse eu comprei pronto, por isso que ele é pequenininho. Eu comprei em Belém, está escrito aqui, Pará, no Ver-o-Peso. E já tem muitos anos que eu comprei, então o som dele já não está mais forte como no início, porque o som dele é de semente, e a semente murchou. Então, para você fazer um pau de chuva, você pode pegar um cano, né, dessa grossura mais ou menos, e pegar aqueles taps. Aí você vai colocar a semente que você quiser dentro, ou pedrinha, ou semente de milho, ou de arroz. Cada semente é um som diferente. Então você vai experimentar. E você vai utilizar o seu pau de chuva como instrumento de contação de histórias, objeto de contação de histórias, por exemplo, para falar que o tempo passou, ou para falar que tinha um barulho e tinha uma cachoeira. O príncipe acordou com um barulho de uma cachoeira, parecia que tinha uma cachoeira ali por perto, porque o barulho era mais ou menos assim, ó. Então aí você está utilizando como objeto de contação de histórias. Mas você pode utilizar também como instrumento musical. Entendeu? Então faça o seu pau de chuva, você vai pegar o cano como eu expliquei, vai colocar as sementes, vai tapar, vai encher de fitas aqui, vai colorir. Tem aquela fita adesiva colorida que você pode passar, faz uns grafismos. Ou mesmo pega a tinta guache, faz uns desenhos, deixa esse pau de fita lindo, aproveita e faz um pau de chuva. Aproveita e faz um pau de chuva grande, porque aí você vai encantar mesmo, vai contar aquelas histórias, e vai ser aquele arte educador, aquele pau de chuva bem bonito, bem famoso. Você pode utilizar chapéu. Chapéu, tem contador de histórias que ama chapéu. Eu gosto muito do lencinho, e esse meu lencinho já acabou se transformando em gorro, porque como eu conto histórias e cirando também, e brinco muito, então às vezes o lenço sai da cabeça, a gente está suado, fica difícil arrumar. Então eu mandei fazer um gorro, olha, uma espécie de gorro, que eu ponho aqui, pronto, eu conto as minhas histórias, já é minha marca registrada. As minhas bonecas contadoras de histórias usam o lencinho vermelho também, que eu comecei como elas. Mas você pode fazer, olha aqui, ó. Esse aqui é de um livro meu, o personagem Mãe da Lua.
Às vezes eu conto com o chapéu do Mãe da Lu, olha que coisa legal. Você pode fazer o chapéu do seu personagem, é bem interessante. Você pode fazer o que você quiser para te ajudar na contação de histórias. Essas bonecas que vocês estão vendo aqui, elas foram inventadinhas por mim. São as bonecas contadoras de histórias, são feitas de material reciclável, existem de todos os tamanhos. E eu utilizo as bonecas como cenário, como objeto de contação. Hoje eu já ensino as crianças reciclarem, eu já trabalho educação ambiental. Ó. A gente pega uma garrafa, se a gente quiser fazer maior, a gente pega um cano para encupridar o corpo. A cabeça é feita de papel descartado. O braço você vai ver o que dá certo para braço, pode ser uma mangueirinha, pode ser um papel, um jornal enroladinho. Ou seja, você cria alguma coisa aí para ser o seu instrumento de contação de histórias. Encante, tá? Conte com toda a verdade do mundo. Leia muitas vezes a história que você quer contar, se aproprie dela, porque você precisa se apropriar. Nenhum contador de histórias conta histórias sem conhecer bem, sem estudar bem. A gente vai para de frente do espelho, a gente faz videozinhos, olha o vídeo, fala, eu posso mudar isso, a gente revê, altera, faz uma fantasia, põe uma flor no cabelo. Encante, tá, gente? Mas conte a história. Conte todos os dias, que isso é muito importante. Nós estamos precisando muito de contadores de histórias. Palmas precisa de muitos contadores de histórias. O projeto Histórias Curativas veio trazer essa oficina exatamente para que você se sensibilize. Vai lá no HGP contar histórias para as crianças que estão lá doentinhas, precisando de uma alegria. Então a gente vai ficar por aqui. Tem mais oficinas aqui no canal, você pode ver. E um grande beijo e seja feliz. Tchau!